Fala aí, minha gente. Eu não faço a menor ideia que dia é hoje e que horas é agora também, porque eu tô gravando esse vídeo às 4h25 da tarde aqui, que é 6h25 daí de vocês. Como vocês estão no inverno, no Brasil já tá frio e de noite. Aqui tá 35 graus e de tarde. Então a gente está vivendo em mundos completamente diferentes. A única coisa que nos une é a Copa do Mundo. Então hoje é mais um dia de Copa do Mundo e hoje eu vou falar da vitória da Espanha sobre a Áustria 3-0 de um jeito fácil, muito tranquilo, que fica baratinho para a Áustria, o que mostra que a Espanha começou a chegar à Copa do Mundo. Na primeira fase que a Espanha fez bons 45 minutos contra a Arábia Saudita, fez 3 gols, depois fez mais um, não jogou bem contra o Uruguai, jogou só razoável contra o Uruguai, jogou muito lenta contra Cabo Verde, e a partir daí o que a gente vê é uma Espanha que tenta acelerar muito mais, e me parece até em alguns momentos extra acelerada. Por isso, acho que até perde chances de finalizar melhor os ataques. Além do que, a Espanha está nos pés, muitas vezes, de um garoto de 18 anos, Lamine Yamal, que está me parecendo bastante ansioso nesse início de Copa do Mundo. Tomando más decisões, sendo extremamente individualista, pensando um pouquinho mais em uma firula do que em um lance objetivo, o que é ótimo para o entretenimento do futebol. Sou muito a favor do jogo bonito, quanto mais bonito, aliás, melhor. Eu sou um defensor ferrenho de futebol bem jogado, mas o Lamine me parece que às vezes está jogando mais para ele do que para o resto, e por mais que tenha jogado melhor hoje, não tenha feito mal o jogo, mas quando ele for um pouco mais objetivo, quando as coisas começarem a acontecer um pouco mais para ele perder essa ansiedade que ele está aparentando ter, o nível de jogo da Espanha, que se espera para ser candidato à Copa do Mundo, finalmente deve chegar. Porque das outras seleções, a gente está vendo o protagonista da Argentina, esse já chegou. O protagonista, ou os protagonistas, um trio de protagonistas e por aí vai da França, também já chegou. O protagonista da Inglaterra também. O protagonista do Brasil, a mesma coisa. O protagonista da Espanha, não. E o de Portugal joga daqui a pouco, mas também não chegou. O Cristiano Ronaldo. Tem uma diferença de uma vida futebolística entre os dois, né? O Cristiano com 41 anos, o Lamine com 18, voltando de lesão. Ainda não jogou 90 minutos, foi substituído, acho que corretamente, contra a Áustria, porque o jogo já estava absolutamente ganho, absolutamente definido, e não tinha por que ele continuar em campo. Mas não é o Lamine dos grandes jogos do Barcelona, que também oscila durante a temporada. Essa temporada mesmo ele começou mal e ele foi melhorando, acho que ele terminou a temporada muito bem. Os jogos contra o Atlético de Madrid do Lamine, por exemplo, são muito bons, mas é um jogador que ainda vai pegar, talvez, nessa Copa do Mundo. Porque ainda não é, acho que em nível de jogo, em nível físico e em decisões pessoais dele, o melhor Lamine. Hoje finalizou 6 vezes das 23 da Espanha. Uma a cada 4 finalizações da Espanha foi do Lamine Yamal. O time procura muito ele, mas também ele está tentando terminar muito as jogadas. Fora isso, muito bom jogo da Espanha. Pedri e Rodri hoje jogaram bem, 2 jogadores que também não estavam funcionando, que também estavam passando meio que de ladinho nessa Copa do Mundo até aqui. Como os adversários se fecham muito atrás, esses controladores de meio campo quase que vão perdendo sentido, porque eles não conseguem fazer a bola circular rápido. Rodri, Pedri, Kimmich, Vitinha, esses grandes jogadores controladores de jogo, não estão conseguindo fazer a bola circular rápido, dar velocidade para o time deles. E quando o time está contra-atacando, é melhor ter corredores do que esse tipo de jogador. Então eles estavam mais ou menos sem função. Hoje, quando a Áustria saía para caçar um pouquinho a Espanha, Pedri e Rodri saíram muito bem da pressão, colocando os outros jogadores para atuar e colocando boas condições para os seus jogadores mais avançados. Jogo com participação efetiva dos laterais da Espanha, né? 2 assistências do Cucurella, gol, aliás, do Pedro Porro, boa assistência do Alex Baena também, se lesionou, o Nico Williams, e o Alex Baena acho que está substituindo bem por ali. Uma posição muito acidentada da Espanha, né, que já não pôde contar com o Fermín López, já não pôde contar com o Barrenechea, não pode contar também com o Nico. E os outros 2 que poderiam jogar ali, o Vitor Munhoz ou o Yeremy Pino, também estão se recuperando. Então, não sei se o Baena seria a 6ª opção, mas tem muitas opções que seriam jogadores que deveriam jogar por ali, que não podem estar. Mas o Alex Baena respondeu bem no jogo de hoje contra a Áustria. Um jogo que foi basicamente um passeio da Espanha. Chama a atenção como a Espanha conseguiu atacar com volume, atacou muito, chegou muito o tempo inteiro, praticamente não deixou a Áustria sair do seu campo de defesa. A Áustria não ocupou o campo da Espanha. Jogo de 65% de posse de bola da Espanha, 23 finalizações a 5,
E o XG, né, a probabilidade de gols, 2,84 da Espanha, 0,32 da Áustria. Se somar todos os chutes da Áustria, dá 0,32 chance de fazer um gol. E da Espanha chega a quase 3. Se a gente vai ver onde a bola ficou, 38% perto do gol da Áustria, 42% no centro do campo e 20% perto do gol da Espanha. Então, basicamente o jogo era um campo inclinado, na descida para a Espanha, na subida para a Áustria. A Áustria que já tinha tido problemas também contra a Argentina, e se a gente pega o exemplo do jogo contra a Argentina, os austríacos até ocuparam um pouquinho mais o campo de ataque, até conseguiram às vezes não deixar a Argentina sair do seu campo. Depois do pênalti perdido pelo Messi, a Argentina tinha parecido sentir um pouquinho. Durante o segundo tempo também a Argentina não teve o mesmo volume, a Espanha não. A Espanha continuou e atacando e roubando bola na frente, e a pressão pós-perda da Espanha muito boa, praticamente sem deixar a Áustria sair, respirar e criar alguma coisa. 5 finalizações teve a Áustria nesse jogo, e eu vou até conferir os outros jogos da Espanha para ver quanto que as outras seleções finalizaram no time espanhol. Uruguai também finalizou 5 vezes, Arábia Saudita contra a Espanha finalizou 3 vezes, então 13, e Cabo Verde, até acho que Cabo Verde foi quem mais finalizou. Cabo Verde finalizou 6 vezes. A Espanha sofreu 19 chutes no seu gol em 4 jogos. É uma média de menos de 5 chutes, nem chances ou oportunidades claras. 5 chutes por jogo dos seus adversários. É muito pouco. A Espanha, por enquanto, está se defendendo bem. Acho que o caminho da Espanha até aqui foi bem tranquilo, né? Com Cabo Verde, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai. 3 adversários que ofereceram muito pouco na primeira fase, e depois com a Áustria, que a gente já tinha visto no seu grupo também, que não tinha tendência de ser um adversário muito forte. Mas, contra o que teve pela frente, a Espanha fez o que ela mais quer. Ela controlou bem, o meio-campo foi dela, o jogo ficou onde ela queria que ficasse, os adversários praticamente não passaram no meio-campo, praticamente não tiveram chance de finalizar, e a Espanha sim foi criando as suas chances e criando as suas chances. Mais 2 gols do Oyarzabal, que é um atacante de mais de 20 gols nesse ciclo da seleção espanhola. Ele tem 29 gols com a seleção de 2023 ou 24 para cá, mais de 20 gols marcados pelo Mikel Oyarzabal, e ainda o gol do Pedro Porro. Jogo que teve uma participação interessante ofensiva também do Dani Olmo, mas também desencontrado. Assim como o Lamine, o Dani Olmo, na hora de finalizar as jogadas também não está bem. Teve um giro que foi muito bonito, que ele quase conseguiu concluir no primeiro tempo, mas depois vários chutes bloqueados, bolas para fora. 2 jogadores importantes do ataque que não estão respondendo até aqui, como se espera deles para a Espanha materializar mais gols como poderia fazer. Jogo que deveria ter tido, na minha visão, mais um gol da Espanha, que eu não consigo entender porque o gol do Cucurella é anulado. Não é falta no goleiro, é uma disputa absolutamente normal. Não existe, vocês nem deixem aqui nos comentários, porque senão vocês vão ser banidos. Tô brincando, ninguém vai banir ninguém aqui. Não existe a regra de que goleiro é intocável na pequena área, isso não existe. No jogo da Alemanha contra Paraguai outro dia, teve um bloqueio em cima do goleiro que foi marcado falta, que para mim também não deveria, mas agora no jogo da Espanha nem isso era, foi simplesmente uma disputa, tanto de gente subiu, a bola caiu no pé do Cucurella e ele fez o gol, para mim não é absolutamente nada ali, então poderia ter tido mais um golzinho para a seleção espanhola. Só um ponto é que o segundo gol demorou a sair. Os 2 gols, né? O primeiro demorou a sair, foi sair aos 35 do primeiro tempo, e o segundo foi sair aos 21 do segundo. Demorou um pouco demais para fechar o jogo a Espanha. Se um jogo tão tranquilo, uma superioridade tão grande, esse jogo já poderia ter sido definido antes para evitar algum acidente, né? Que o adversário chegue, que o adversário, um escanteio, um cruzamento, um contra-ataque, consiga trazer o jogo de volta, um jogo que estava vencido para a Espanha. Se jogar assim, é favorita a ganhar a Copa do Mundo? Para mim ainda não. Para mim a Espanha está chegando, mas precisa da grande individualidade aparecer, porque as outras estão aparecendo. Então, coletivamente já melhorou o volume de jogo, alguns jogadores já estão mostrando crescimento, mas essa Espanha, o que faz ela ser diferente, venenosa e muito perigosa é o Lamine Yamal em grande nível. Se o Dembélé não jogar tanto na França, ou se o Mbappé não jogar, tem outros. Se o Messi não jogar tanto na Argentina, cai bastante. Se o Harry Kane não jogar tanto na Inglaterra, cai muito. Se o Vini no Brasil, também cai muito. E na Espanha é a mesma coisa. Se o seu protagonista não está num bom nível ou
físico ou técnico, que eu acho que as duas coisas do Lamine nesse momento não estão no seu melhor, o time não é tudo que poderia ser e não é um super candidato. O jogo contra ou Portugal ou Croácia, no momento que eu estou gravando isso, ainda não definiu, é na segunda-feira aqui em Dallas. Então vai ter sexta, sábado, domingo, vai ter 3 dias aí Espanha para descansar um pouquinho e para preparar o Lamine para o jogo de segunda-feira aqui, mas eu vou acompanhar. Jogo da seleção espanhola, vamos ver se contra portugueses ou croatas aqui na segunda-feira. Ainda é fase oitavas de final, então ainda faltam 4 jogos até o título. A Espanha precisa melhorar coletivamente, eu acho que é isso daí que eles querem fazer, e a partir daqui os jogadores jogarem melhor. Então, Dani Olmo, mas especialmente o Lamine, precisam dar um passo à frente para a Espanha ser candidata ao título. É isso, minha gente. Chegou até aqui, mais de 10 minutos para vocês. Deve ter dado para lavar uma louça, né? Deve ter dado para fazer um cardio, deve ter dado para fazer alguma coisa aí. Então agradece, deixa o like, se inscreve aqui também para não perder os próximos, porque terão próximos. Terão mais vídeos aqui para vocês podem apostar nisso. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.